pessoal, aqui é o professor Phil. Nas últimas aulas eu transmiti para vocês conhecimento acerca do acervo de técnicas de composição e formas dos nossos forros, tá bom? Falei para vocês a respeito das sancas, falei a respeito dos materiais que nós podemos usar na construção de forros, tá bom? A partir de agora a gente vai estar falando um pouco mais especificamente sobre a representação gráfica. Vai ser uma série curta de vídeos e depois disso vocês já vão poder fazer o projetinho de vocês aí, tá? E lógico, com algumas dicas do uso do Photoshop para representar essas alterações. Então vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui uma planta, tá bom? De forro de gesso. Aqui nós vamos ver os principais aspectos que tem que estar contido no projeto de vocês, tá? Então, quando a gente pensa em forro de gesso, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: a que altura eu vou instalar esse forro? Ok? Por conta disso, existe esta representação, tá? Dormitório 2 aqui, olha. E na parte de baixo dessa representação, nós temos a simbologia que vai indicar para a gente a que altura está instalado o nosso forro de gesso. Perfeito? Dentro de cada ambiente que tiver o forro, eu vou precisar indicar a altura em que esse forro vai ser instalado. Nesse projeto, por exemplo, coincidiu de todas as alturas serem iguais, todas as alturas terem 2,40 metros, perfeito? Agora, a partir da onde que eu devo contar essa altura? E para entender, pessoal, como nós tomamos essa medida, eu criei esse esquemazinho aqui para vocês bem simples que diz o seguinte: aqui nós temos a laje, aqui nós temos o piso acabado do andar onde nós estamos, e a medida que nós vamos tomar para a altura do nosso forro vai ser a distância entre a parte de cima do nosso piso acabado e a parte de baixo do forro que nós estamos instalando, perfeito? Então, é muito simples, tá? Naquela planta de exemplo, a distância da superfície do piso acabado até a parte de baixo do nosso forro é de 2,40, então fica bem tranquilo de compreender. Além da altura do forro, nós precisamos ficar atentos aos recortes, eventuais recortes que nós vamos precisar colocar no nosso projeto. Nós temos aqui, nessa planta especificamente, a presença dos cortineiros. E o que são os cortineiros? São recortes feitos no nosso forro, dedicados ao espaço que vai receber o trilho das cortinas, ok? Então, nesse dormitório 3, por exemplo, o forro existe em todo esse espaço, só que nessa parte cinza mais escura aqui, nessa distância de 20 centímetros, nós temos um recorte que é onde nós vamos instalar os trilhos da nossa cortina. Repare, pessoal, as medidas do cortineiro são normalmente discriminadas direto em planta, ok? Perfeito? Largura, né, dele, nesse caso 20 centímetros, e o comprimento total. Embora existam vários modelos de cortina e de trilho, o valor da largura do cortineiro não costuma fugir do valor de 20 centímetros, tá? Ele não varia muito a partir desse valor. Outra informação importante que nós temos que ter em mente e indicar no nosso projeto é a espessura da tábica. Então, nesse caso, pessoal, nós temos uma tábica indicada com espessura de 3 centímetros. Não dá para a gente representar essa espessura nesse tipo de escala com uma cota convencional, tá? Por isso, nós utilizamos essa indicação através de uma linha cheia, ok? Para representar a espessura das tábicas no nosso projeto. A questão do reforço. Vai haver situações em que você vai precisar de uma espécie de reforço estruturante para a instalação de produtos mais pesados no seu forro. Então, pensa comigo. Se eu tiver um forro de gesso ou de madeira e instalar spots
comuns para iluminação, o meu próprio forro vai ter condições de sustentar o peso desse tipo de instalação. Agora, se eu colocar pendentes muito pesados, né, ou alguma decoração mais elaborada, um lustre, por exemplo, eu vou precisar de um reforço para esse tipo de instalação. Por conta disso, se faz necessária a previsão do espaço necessário para esse tipo de forro, ok? Os reforços, eles variam de tamanho e também podem variar de material. Você pode utilizar um reforço de instalação metálico ou de madeira, tá? É o que você vai conseguir encontrar com maior facilidade no mercado, perfeito? São representados numa forma bastante parecida com o cortineiro, ok? Nós necessitamos indicar, aliás, colocar uma legenda em planta para indicar o motivo de instalação desses reforços, certo? É o usual na hora de representar, e as cotas principais dele. Pessoal, nessa última parte nós estamos falando sobre as especificidades do nosso projeto, são detalhamentos que vão ser necessários para que os profissionais, né, que vão estar construindo o seu forro consigam realmente transmitir aquilo que você planejou para o seu projeto. Dentro de cada um desses detalhamentos, nós estamos vendo medidas bastante pequenas, né? Nós estamos vendo aqui 5 centímetros, 10 centímetros, né? Aqui 1 centímetro, que são 10 milímetros. E parece que essas medidas, por serem pequenas, são sem importância. Só que é exatamente o contrário, pessoal. Quando a gente está falando sobre projeção de luz e sombra, meio centímetro já faz toda a diferença no projeto da gente. Então, quanto mais dedicado for esse seu detalhamento, melhor vai ser o seu projeto, tá? Você consegue utilizar esse tipo de detalhamento e criá-lo mais a fundo. Por exemplo, se você for utilizar fitas LED aqui dentro do seu forro de gesso para projetar luz através da abertura da sanca, você pode determinar a distância que as fitas LED vão estar dessa base aqui na nossa abertura. Por quê? Quanto maior a distância, maior vai ser a projeção de luz, né? Aqui em cima, nessa parte central do nosso forro. Se você trouxer a distância dessa iluminação LED mais para a direita, nesse caso, o ângulo de projeção de sombra vai ser diferente, ele vai tender a se fechar, certo? Nessa direção. Então, todo detalhe que você for criar, ele tem que ser propositivo, não tem que estar aqui por estar aqui. Existe uma razão de ser nesse tipo de detalhamento, ok? Pessoal, essa aula vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula eu vou explicar como é que nós colocamos o cortineiro, tá? E desenhamos o suporte no nosso projeto de forro na plataforma PPTX, o PowerPoint, ok? Então até a próxima aula.